Questão 9 do capítulo 14, capítulo de pontos notáveis do triângulo. Ele dá algumas afirmativas a respeito de um triângulo assim parecido com esse, dizendo que o ponto G é o baricentro desse triângulo. A gente vai analisar essas afirmativas, certo? A primeira afirmativa diz que o segmento IJ é paralelo ao lado AB. Vamos analisar o seguinte. Ele disse para a gente que I é o ponto médio de AG e J é o ponto médio de BG, certo? Isso ele já disse para a gente. Então a gente sabe que isso aqui é igual a isso aqui. E isso aqui é igual a isso aqui. Ok? Agora o que a gente tem que analisar? A gente pode enxergar dois triângulos aqui, certo? O triângulo AGB e o triângulo IGJ. A gente tem que analisar, na verdade, se eles são semelhantes. Por quê? Se esse ângulo aqui foi igual a esse ângulo e esse ângulo foi igual a esse, então os lados são paralelos, certo? Vamos dar uma olhada. Esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos, certo? Então ele já tem um ponto de semelhança. Outro ponto de semelhança que eles têm é que esse lado ele é proporcional a esse lado todo aqui, certo? Por quê? O lado GB ele é duas vezes GJ, certo? Ele tem a constante de proporcionalidade 2. E aqui é a mesma constante. Isso quer dizer que os lados desse triângulo são todos proporcionais. Ou seja, o triângulo maior tem cada um de seus lados duas vezes maior do que o triângulo menor. E isso quer dizer que eles são semelhantes, ou seja, todos os ângulos deles são iguais. Beleza? Eles não são congruentes, porque os lados não são rigorosamente iguais, mas são proporcionais. Isso é muito importante da gente lembrar. Beleza? A gente vai usar mais vezes essa informação. Então, a primeira afirmativa é verdadeira, porque se esse ângulo é igual a esse, isso aqui é uma reta, essas duas só podem ser proporcionais. Beleza? A segunda afirmativa diz que o segmento KL é metade do lado AB. Segmento KL, certo? É um segmento que ele não desenhou no desenho, mas é um segmento que vai de K até L. Beleza? Qual é a relação dele com esse segmento AB? Vamos ver. Lembra que esse lado aqui do triângulo, desse triângulo menor, é a metade desse maior, porque a constante de proporcionalidade é 2, ou seja, esse lado vezes 2 é igual a esse. Então, se aqui é L, aqui é 2L, certo? Agora vamos relacionar isso com o lado KL, desse outro triângulo de cima, certo? Esse outro triângulo de cima ele tem aspectos bem interessantes. Vamos analisar agora a semelhança de dois triângulos, que é esse aqui, IGJ, e o triângulo GLK. Eles têm um ângulo que é igual, certo? Esse de cima, porque ele é oposto pelo vértice, então eles são iguais. E esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Como é que a gente sabe disso? G é o baricentro desse triângulo todo, certo? Isso quer dizer que esse segmento aqui ele é dividido em dois pedaços. O pedaço do vértice, que é para o lado do vértice, e o pedaço que é para o lado do lado, né? Que é no ponto médio do lado. E a gente sabe que uma propriedade do baricentro dos triângulos é que o segmento que fica para o lado do vértice tem duas vezes o tamanho do segmento que fica para o lado do triângulo. Ou seja, daqui até aqui tem duas vezes isso. Mas a gente sabe que IG é só metade de tudo isso. Ok? Então, metade disso é igual a isso. E aqui a gente tem a mesma coisa, certo? Só que com outro valor, né? Por assim dizer. Então, aqui, LG é igual a GJ. Então, a gente tem que esse triângulo aqui, pela semelhança lado, ângulo, lado, ele é congruente a esse triângulo aqui, certo? Isso quer dizer que os ângulos dele são iguais e os lados também são iguais, têm o mesmo valor.
Então, esse lado maior do triângulo de cima é igual ao lado menor. Isso quer dizer que ele vale quanto? L, né? Se ele vale L e esse vale 2L, isso quer dizer que a afirmativa é verdadeira, né? O lado AB, aliás, o lado KL tem metade do valor do lado AB. Então, a afirmativa verdadeira também. A terceira afirmativa diz que os segmentos IJ e KL são congruentes. A gente já verificou isso, né? IJ mede L, LK mede L. Beleza? Então, a terceira afirmativa também é verdadeira. A quarta diz que os segmentos IJ e KL são paralelos. Como é que a gente vai verificar isso? Eu desenhei aqui os pontos que a gente vai analisar. L, K, G, I e J. Certo? Vamos focar só neles aqui. Pegar isso aqui e colocar aqui, para a gente visualizar melhor. Certo? A gente tem o seguinte. Esse segmento IJ, o segmento IK passando pelo ponto G e o segmento JL passando também pelo ponto G. Beleza? Como é que a gente vai saber que eles são paralelos? Os segmentos LK e IJ. A gente viu que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, ele é igual a esse ângulo aqui, que também vou chamar de alfa, certo? Na análise anterior, né, a gente viu que esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Então os ângulos eles são iguais, trocados assim, né, cruzados. Então é isso que a gente anotou aqui. Os ângulos alfa são iguais e os ângulos beta são iguais também. Beleza? Se a gente analisar pelo teorema de Thales, a gente vai ver que esses ângulos aqui são alternos internos. Se eles têm o mesmo valor, isso quer dizer que essas duas aqui são as paralelas e isso aqui é uma transversal, certo? Como esses aqui também têm o mesmo valor, vale a mesma coisa. É uma transversal e aqui são as duas paralelas. Lembra o teorema de Thales? Um feixe de paralelas cortadas por uma transversal. Aí ele dá pra gente em ângulos alternos internos que tem que ser iguais. E a gente satisfez essa condição, certo? Só que aqui a gente não está analisando se os ângulos são iguais, mas se as retas são paralelas, mas funciona do mesmo jeito. Então a gente já descobriu que a quarta afirmativa também é verdadeira. Agora a quinta diz que IJKL é um paralelogramo. IJKL é IJKL, certo? Seria fechar isso aqui. Se a gente sabe que IJ e LK são paralelas e além de ser paralelas têm a mesma medida, certo? L e L, independente da posição espacial que a gente coloque esses dois segmentos, eles vão formar um paralelogramo, certo? Contanto que a gente não mexa nem no tamanho, nem no ângulo que eles formam entre si, né? Ou seja, se eles não deixarem de ser paralelos. Então a quinta afirmativa também é verdadeira. Isso deixa a gente com um gabarito de que todas as afirmativas, todas as 5, são verdadeiras.